E aí, pessoal do bem? Tudo na paz, na tranquilidade por aí? Ricardo Leal tá chegando por aqui pro nosso dedinho de prosa. Aí você fala, aí o Leal já veio falar de política de novo, não aguento mais. Cada vez que eu publico um vídeo na internet sobre política, menor é a minha audiência, né? É sério, eu tô rindo pra não xingar, pra não ficar nervoso, né? Mas cada vez que eu publico um vídeo na internet sobre política, menor é a minha audiência na internet, né? Fazer o que, né? As pessoas não querem lutar pelo futuro, as pessoas não acreditam nas coisas, né? Eu falei durante tanto tempo que o povo ia se arrepender de colocar o PT no poder, de dar tanto poder ao Lula, e muita gente me criticou e periri. E mais uma vez eu insisto na burrice que o povo brasileiro cometeu em eleger Bolsonaro, e muita gente acha que eu tô errado, né? Mas olha, para você que é bolsonarista e para você também que não é bolsonarista, uma boa notícia, né? Bolsonaro, ele é contra a criação ou a recriação da CPMF. Recriação da CPMF. Olha, que bacana! Aí você vai falar assim, nossa, Ricardo Leal, mas você, Ricardo Leal, mas você conseguiu encontrar uma coisa boa no governo Bolsonaro? Você pela primeira vez... Mas você vai elogiar o presidente Bolsonaro? Ei, o presidente agora é dono do baú? Ai, eu tô fazendo uma piada, uma maneira de conversar hoje para não estressar, né? Mas você sabe por que o Bolsonaro ele é contra a criação da CPMF ou não? Já teve a preocupação de fazer essa pergunta? Por que Bolsonaro é contra a criação da CPMF? E olha, a boa notícia, gente, eu tô sendo irônico, tá? Estou sendo irônico. Para você que não entendeu a minha ironia, eu tô dizendo, estou sendo irônico. E a boa notícia, ela vai além do Bolsonaro. Porque o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o presidente do Senado, é Davi Alcolumbre, alguma coisa assim parecida. E a maioria dos deputados e senadores, eles são contra a criação, da recriação, né, da CPMF. Vamos dizer criação da CPMF? Né? Eles são contra a volta da CPMF. Que boa notícia, gente! O Bolsonaro ele é contra a criação da CPMF, os políticos são contra a criação da CPMF, os empresários brasileiros também são contra a criação da CPMF. Isso quer dizer que esse imposto chamado CPMF, ele não vai ser criado. Uma boa notícia, né? Uma boa notícia. Seria uma boa notícia se não houvesse aquela famosa malandragem por trás, né, de tudo aquilo que o Bolsonaro faz e os políticos fazem. Você sabe por que o Bolsonaro é contra a criação da CPMF? Você sabe por que os políticos, os deputados, senadores, militares e empresários brasileiros são contra a criação da CPMF? Porque eles terão que pagar a CPMF. Os maiores atingidos pela criação ou pela recriação da CPMF serão exatamente os políticos que ganham hiper bem, os militares que ganham super bem e os empresários brasileiros, que eu não vou nem falar que são, né? São empresários, então você imagina que eles devem passar fome, né? Empresário no Brasil passa fome, coitado. Coitados. Por isso que eles são contra a criação da CPMF. Porque se a CPMF, gente, fosse exclusivamente para o povão, como é a reforma da Previdência, por exemplo, a reforma da Previdência, ela é exclusiva para o povo.
Então é tirar direitos do povo, é o povo ter que se aposentar com 65 anos, é o povo ter que contribuir por 50 anos. Isso então é pro povo. Como a reforma da Previdência não atingiu os militares, não atingiu os políticos, e reforma da Previdência também não atinge os empresários brasileiros, então todos apoiaram a reforma da Previdência. Os políticos em peso, 90% dos políticos brasileiros apoiaram a reforma da Previdência, é por isso que ela foi aprovada no Congresso. E eu continuo falando da reforma na esperança de que o Senado reprove esta reforma da Previdência, coisa que sinceramente eu já acho muito difícil isso acontecer. Eu acho que a reforma da Previdência vai ser aprovada no Congresso Nacional e vai ser aprovada por causa da covardia do povo brasileiro. O povo brasileiro que não está se mexendo. O povo brasileiro que não está se mexendo contra essa reforma da Previdência. Reforma da Previdência é essa, apoiada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro quer a reforma da Previdência, o governo inteiro do Bolsonaro quer a reforma da Previdência, os políticos querem a reforma da Previdência, os militares querem a reforma da Previdência e os empresários brasileiros, eles querem a reforma da Previdência. Porque eles não serão atingidos pela reforma da Previdência. Já pela CPMF, esse imposto chamado CPMF, os maiores atingidos por esse imposto não será o povão. Quem mais será atingido pela criação ou recriação da CPMF são os poderosos, os empresários, que serão os mais atingidos pela criação da CPMF, os políticos, que serão atingidos pela criação da CPMF, os militares, que serão atingidos pela recriação da CPMF, a família Bolsonaro, que será atingida pela recriação da CPMF. Então, como eles serão os maiores atingidos pela criação da CPMF, aí o Bolsonaro já disse, não, CPMF não. CPMF não. Mas esses mesmos caras que são contra a criação da CPMF, porque eles teriam que pagar a CPMF, são a favor da reforma da Previdência. Esses mesmos caras, esses políticos, esses empresários, esses militares são a favor da reforma trabalhista. Porque reforma trabalhista não atinge empresários, não atinge políticos, não atinge militares. Então os senhores percebam, e essa é a minha luta, para tentar mostrar para você, para ver se eu consigo convencer você a vir com a gente nesta luta, que ainda dá tempo de mostrar para o Senado brasileiro que nós não queremos essa reforma da Previdência, porque esta reforma da Previdência, ela só vai prejudicar os idosos desse país, que já passam fome, que já passam necessidades, e a situação vai ficar ainda mais cruel para os nossos idosos. E eu gostaria muito que você conseguisse perceber isso, enxergar que tudo que é contra o povo está sendo aprovada pelo Congresso, pelo Senado e apoiada pelo Bolsonaro. Tudo. Só para os senhores terem uma ideia, do que está acontecendo no Brasil e o brasileiro não está percebendo. Reforma previdenciária. Era para entrar esse negócio da CPMF, tiraram de lado. Porque a recriação da CPMF atinge esses caras. Eles não querem ser atingidos pela criação da CPMF. Reforma trabalhista. Quem que a reforma trabalhista vai atingir, gente? Quem? Agora, o que eu acho uma baita de uma sacanagem do povo brasileiro, isso é do povo. A covardia do povo brasileiro me preocupa muito. Sabe por que me preocupa a covardia do povo brasileiro? Porque os políticos, em geral, desde o vereador aí da sua cidade até o presidente da República, eles vão continuar se aposentando com 8 anos de mandato. 8 anos. E os camaradas, em 2019 agora, não vou nem falar daqui a 20 anos, mas hoje, em 2019,
Os políticos, um deputado, por exemplo, se aposenta com 30 mil reais, gente. 30 mil reais. Sabe aquele Onyx Lorenzoni do governo Bolsonaro? O garoto propaganda do governo Bolsonaro? O Onyx Lorenzoni, aquele bandido. Porque o Onyx Lorenzoni é um bandido. Roubou dinheiro no Caixa 2. Inclusive ele assumiu que ele roubou dinheiro no Caixa 2. Né? O Onyx Lorenzoni assumiu que roubou dinheiro do Caixa 2. Esse camarada vai se aposentar com 30 mil reais agora, com 8 anos de mandato. E tá lá lutando pro povão se aposentar com 65 anos de idade. Os filhos de Bolsonaro, todos os filhos de Bolsonaro, que não tem nem 40 anos ainda de idade, não tem 40 anos de idade os filhos de Bolsonaro, todos eles já vão se aposentar agora, com salário integral, de 33 mil reais, que é o salário de um deputado, 33 mil reais, que é um salário de um senador, quase 17 mil reais, que é um salário de um vereador no Rio de Janeiro. Os caras vão se aposentar agora, moleque novo. E esses mesmos caras querem que o povo se aposente com 65 anos. E você tá apoiando isso? Tu tá apoiando uma aberração dessa? Vejam, gente, os caras que estão votando a reforma da Previdência contra o povo, eles não são atingidos. Eu não consigo entender isso, cara. Eu queria que você conseguisse enxergar que o Bolsonaro ele é contra a criação da CPMF, porque a CPMF vai atingir os empresários, amiguinhos dele. O Bolsonaro é contra a criação da CPMF, porque a criação da CPMF vai atingir os militares, amiguinhos dele. A criação da CPMF vai atingir os políticos, amiguinhos de Bolsonaro. E tudo que for atingir os amiguinhos de Bolsonaro não vai ser aprovado no Congresso e nem no Senado. E o que me revolta, além dessas atitudes do governo contra o povo, também é a covardia do povo brasileiro, que não está se mexendo. Não está se mexendo para, no mínimo, mostrar para esses deputados, para esses senadores e para o próprio governo Bolsonaro que você é contra reforma da Previdência, reforma tributária e reforma trabalhista. No mínimo, mesmo que eles aprovem, mas dê o seu recado e diz: eu sou contra. Agora tu fica aí de braços cruzados porque se apaixonou pelo Bolsonaro. E eu vou te lembrar mais uma vez, como já disse em outros vídeos, como já disse em outros dedinhos de prosas, o governo Bolsonaro vai passar. Não importa se daqui a 10 ou 20, 50 anos, o governo Bolsonaro vai passar. Mas a reforma da Previdência, essa Previdência que está sendo aprovada contra o povo, essa reforma vai continuar. Reforma da Previdência contra o povo, Bolsonaro apoia. Reforma, a volta da CPMF, que é contra os deputados, contra políticos, contra militares, contra empresários, Bolsonaro é contra. E quando é que o brasileiro vai abrir os olhos? Quando é? Fica aí a minha pergunta. Quando é que o brasileiro vai enxergar que esse governo vai aprovar tudo que é contra o povo e vai reprovar tudo que é contra eles? Fica aí o meu recado. Até a próxima.